Boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui mais uma semana, podendo estar discutindo esses temas relevantíssimos do direito penal, processo penal, da criminologia, em mais uma etapa do primeiro Congresso Internacional da Defensoria Pública. E hoje é um dia muito especial, né, porque, além do encerramento de todo esse ciclo que a gente iniciou há 3 meses atrás, eu acho que é um momento de celebração. Posso dizer até que é um momento de celebração, porque realmente poder contar hoje com a palestra do professor Sebastian Scherer, eu acho que é mais do que um mero debate, né? Um motivo de orgulho para todos nós da Defensoria, uma grande satisfação, difícil até de expressar, né? E eu não posso deixar de agradecer nesse sentido ao professor Ricardo, né, que foi orientando o professor Sebastian e que nos ajudou muito na formatação do evento. Então, o professor Ricardo foi co-coordenador pedagógico comigo, né, formatando esse evento, e foi a ponte com o doutor Sebastian, professor fundamental em todo esse processo que foi desenvolvido, a quem nós temos muito que agradecer, né? Gostaria de agradecer muito também as nossas 2 defensoras hoje, coincidentemente, alguma ironia do destino, ambas se chamam Renata, mas inconfundíveis. A doutora Renata Rodrigues Pado, que é defensora do Espírito Santo, uma grande colega, que a gente já estava há muito tempo aqui na escola querendo trazer ela para dialogar conosco, a gente sabe a história acadêmica que ela possui, sempre se dedicando. A professora Renata Martins, fantástica professora, foi um nome que surgiu, inclusive, eu não sei, nem, doutora Renata, se você chegar a comentar, eu conversei com o doutor Frank, ele até falou que participou de uma banca, né, acho que foi do seu mestrado, e ele, ela é muito boa, pode tranquilamente conversar com ela, tenho certeza que você não vai se arrepender, que a doutora Renata é fantástica. Conforme eu fui pesquisando, conforme ele tinha falado, eu realmente vi que não poderíamos deixar de contar com a sua participação no evento, inclusive nessa mesa, que eu acho que é uma mesa muito especial para nós. Para todos que estão assistindo, só para a gente começar efetivamente o debate, só para todos se situarem direitinho em relação a quem são todos os membros da mesa, eu vou apresentar brevemente eles, tá? Desde já, eu peço desculpa, porque eu sei que eu vou passar vergonha agora ao tentar pronunciar o currículo do Dr. Sebastian, porque realmente, como eu não falo alemão, eu já, só em olhar o currículo, eu já fiquei um pouco preocupado, porque eu falei, nossa, eu falo tudo errado. Mas, doutor Sebastian Scherer, ele é pós-doutorado em Sociologia na Johann Wolfgang Goethe, Ricardo? Goethe, né? Goethe. Na Universidade de Frankfurt, em Main. Dr. Yuri, da Universidade de Bremen, graduado em Direito, Educação e Sociologia, é professor de Criminologia e foi diretor, até 2014, da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e hoje trabalha na... eu não consigo falar. Arbeitsstelle für Rehabilitations- und Präventionsforschung. Da própria Universidade de Hamburgo. Ele é autor e organizador de vários livros e artigos sobre teorias criminológicas, política criminal, crítica da pena, da razão punitiva. Então, por toda essa experiência, é uma satisfação, reitero o quanto é uma satisfação pela aqui conosco. A doutora Renata Martins é doutora em Direito Público pela PUC Minas Gerais, ela é mestre em Teoria do Direito também pela PUC Minas Gerais, pós-graduada em Direito pelo Instituto de Ensino Superior de João Molevade, e é professora da Rede Docton, além de defensora pública de Minas Gerais. A professora Renata Rodrigues de Pádua é doutora em Direito Penal pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito Penal pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em Direito Público, com ênfase em Direito Processual Penal pela ANAMAGES, pelo Centro Universitário Milton Paiva, tem experiência como docente no ensino superior, tanto em graduação quanto em pós-graduação, e é defensora pública pelo Espírito Santo. O professor Ricardo, a gente, inclusive, teve a satisfação de poder aprender um pouco mais com ele ainda na semana passada, né, mas está aqui de novo, porque consideramos que é um convidado especial que não poderia deixar de estar nessa mesa de encerramento, né? Ele é pós-doutor em Política Criminal pela Universidade de Hamburgo, pós-doutor em Criminologia também pela Universidade de Hamburgo, doutor em Direito Penal pela UERJ, mestre em Direito Penal pela UERJ, autor de diversas obras jurídicas, coordenadora adjunta do curso de Direito e do Núcleo de Prática e Pesquisa Jurídica da Faculdade de Castelo Branco,
e também procurador, atualmente exercita o cargo de procurador-geral do município de Colatina. Reitero mais uma vez, em nome da Escola Superior do Espírito Santo, é uma satisfação poder contar com uma equipe tão qualificada para debater, inclusive, um tema que acho que tem nos sido muito caro, né, a todos nós que trabalhamos com justiça, tem observado determinados contextos que não estão passando despercebidos vamos dizer assim, nossa atividade diária, né? E para isso, eu acho que o professor Ricardo tinha até falado que o doutor Sebastião está escrevendo sobre esse tema, né, investigação policial, né? Então, eu acho que hoje estou com uma expectativa enorme de aprender muito no evento de hoje. Para quem estiver assistindo, eu só gostaria de falar que o link para registro de presença ele vai ser disponibilizado ao longo do tempo, tá? Mas que ninguém fique preocupado em parar, de repente, assistir a palestra para poder pegar e preencher o cadastro, tá? O link ele vai permanecer disponível, tá? Vai ser disponibilizado no chat e vai permanecer disponível pelo menos, no mínimo, até 15 minutos após o encerramento da palestra, tá? Então, não precisem ficar preocupados em pegar e parar de assistir a palestra para preencher o pedido de certificado, tá? Bem, já me estendi mais até do que devia, né? Eu gostaria de passar a palavra para o professor Sebastião, né? Porque acho que estamos todos ansiosos para ouvir ele falar. Por favor, doutor, com a palavra. Obrigado, Hélio. Obrigado, Ricardo. Obrigado às duas, Renatas. É uma grande honra estar com vocês. E, especialmente, me perguntar, de falar sobre esse tema. Vocês são mais especialistas nessa área, mas eu vou apresentar a minha base de conhecimento. E tem muita literatura, especialmente norte-americana. Essa é uma coisa que em inglês se chama Just Mercy. O autor é Brian Stevenson, livro de cara que tem muita experiência como advogado, também para os que foram perseguidos pela polícia injustamente. Outro livrinho da Associação para a Prevenção da Tortura, Yes, Torture Prevention Works. Livrinho bem pequenininho, uma associação situada em Genebra, muito importante para a prevenção de tortura e dá várias dicas como prevenir a tortura por parte, especialmente das instituições da segurança pública. Outro livro importante, já estamos aproximando ao Brasil, do Graham Daniel Willis, sobre The Killing Consensus, sobre o relacionamento tácito entre o PCC e as polícias. The Killing Consensus. Super interessante, uma pesquisa empírica, voltando para a Alemanha, crítica da polícia, de certo Daniel Loic, contextos de Agamben, Foucault, etc. Outro especialista sobre polícia é o Alex Vitale, de Nova York. Me impressionou bastante esse livro, The End of Policing. Para entender, para compreender, para captar a essência dos problemas da polícia norte-americana, esse livro do Alex Vitale é impredicível. E também o Gabriel Anitua, professor de Direito Penal argentino, Direito, Seguridade e Polícia, muito bom. Mas os meus parabéns, realmente, depois de vários anos de leitura, vão para o Brasil mesmo.
eu li No Sapatinho do Ignacio Cano, sobre a evolução das milícias no Rio de Janeiro, entre 2008 e 2011. Eu li o José Luiz Raton, de Pernambuco, que inventou o programa, como que chamava? Pacto pela Vida. O livro dele, o conjunto de artigos, Polícia, Democracia e Sociedade, muito bom. E entre as melhores coisas são, a meu aviso, o livro sobre terrorismo policial do meu amigo Ricardo, que só tenho como PDF eletrônico, mas também todas as obras do Luiz Eduardo Soares, também Elite da Tropa, Tropa de Elite, tudo isso. Foi feito um filme semi-documentário, muito controvertido, mas à base de experiências reais de policiais no Rio de Janeiro, super bom. São análises realmente fantásticas que não tem coisas melhores no mundo. Também tem que mencionar Orlando Zaccone, um ex-policial que, com seu livro Indignos da Vida, também mostrou como funciona esse drama que estamos presenciando nos Estados Unidos e também no Brasil e na maioria dos países no mundo, na realidade. Só, de um lado, precisa dar os pêsames para um país como o Brasil, com 60 mil mortos de homicídios ao ano e vários milhares de mortos por parte da polícia, de autos de defesa, mas também de matanças extrajudiciais. De um lado, tem que dar os pêsames, do outro lado, como cientista, tem que parabenizar o Brasil para ter esse nível de análise crítica e sociológica e psicológica e criminológica de transgressões policiais que não deixam de ser uma preocupação para a criminologia em todo o mundo. Então, a contribuição do Brasil para a criminologia da polícia realmente é uma contribuição mais do que notável, é uma contribuição única que merece muito mais reconhecimento globalmente na comunidade científica do que está tendo ao momento. Acho que a melhor literatura sobre o desvio policial vem do Brasil mesmo. Então, eu só posso contribuir uma perspectiva meio laica, não quero competir com ninguém dos grandes pesquisadores e criminólogos do Brasil, mesmo se às vezes eu vou me atrever a falar um pouco sobre o Brasil, mas sempre com essa cautela de os colegas no Brasil sabem muito, muito melhor, muito mais sobre o assunto. Mas o que eu vou fazer é, eu vou valorizar as pesquisas brasileiras e, às vezes, eu vou tentar contribuir um pensamento aqui de longe. Pode ser que nem seja muito valioso, mas
vamos ver no debate, com um pouquinho de sorte, vamos ter um tempo de debate. Olha, para começar, eu diria que eu gostaria de a permissão de citar, alguns minutos vai levar, citar coisas que eu achei fenomenal, muito verdadeiras. Já faz alguns anos que o colega Luiz Eduardo Soares publicou um artigo na Monde Diplomatique, e acho que também até no Estado de São Paulo, não sei, chama Refundar as Polícias. E é muito, muito sólido como ele analisa a estrutura que lida a polícia a burlar a lei, a transgredir os limites da lei. Então, que faz os policiais agirem em transgressões das leis. Me permito a citação. As polícias militar e civil não cooperam entre si, elas são geridas separadamente e seus cursos de formação pregam valores divergentes. Em comum tem apenas a cultura corporativa, às vezes desfavorável aos direitos humanos. Em quase todo o país, as avaliações sobre essas corporações são negativas. Os baixos salários são o problema central e têm como consequência direta a necessidade de bicos para completar o orçamento familiar. Nesse cenário, nada mais natural que a maioria dos policiais procure uma vaga na segurança privada. A lei proíbe, mas o bolso manda. E como não há fiscalização de fato para conter a jornada dupla, fica mais fácil burlar a regra. A responsabilidade sobre a segurança privada é da Polícia Federal, mas faltam agentes e sobram missões. As secretarias estaduais, por sua vez, fingem que nada acontece. Se interviessem, implodiriam as contas públicas, que não resistiriam à emergência de uma demanda salarial reprimida. Afinal, é a segurança privada informal e ilegal que financia indiretamente a segurança pública, tornando possível um orçamento irreal. Eis aí o gato orçamentário. Mas quando não se fiscaliza a segurança privada, para não atrapalhar o mal benigno ou a informalidade bem-intencionada, tampouco se vigia a ilicitude maligna. As milícias estão aí para não nos deixar mentir. E os turnos de trabalho irracionais, quem teria coragem de racionalizá-los se isso implica a quebra da espinha dorsal do bico? Nos últimos anos, sobretudo no Rio, a corrupção policial agravou-se. A arcaica política do confronto, vendida como nova, conferia ao policial a autoridade para matar de forma arbitrária e, ao mesmo tempo, lhe dava tacitamente o poder para negociar a vida e a liberdade, instituindo uma moeda forte e atraente, e em permanente inflação. Assim, o combate fora da lei ao crime buscou liquidá-lo utilizando-se de práticas como a execução de delinquentes. O resultado foi desastroso e paradoxal. Uma polícia envolvida em dinâmicas criminosas e, portanto, impotente diante do próprio crime. Admitindo a ilegalidade das execuções, sempre de pobres e frequentemente negros,
se aceita a ilegitimidade desses atos. O círculo vicioso da violência ilegal não se transforma no círculo virtuoso da legalidade. Só há legalidade com respeito a ela. Não existe atalhos. Ele escreveu isso já faz mais de uma década, mas é completamente atual e as cifras escandalosas de matanças por parte de policiais não abaixaram. Desde 2009, quando publicou o Soares este artigo, aumentaram. Então, a questão realmente não é se é ilegal ou não. A questão também não é se é um escândalo. Esses números de homicídios por parte da polícia que nós encontramos no Brasil estão entre os números mais altos no globo. Então, não tem dúvida que é uma coisa que deve ser reformada, deve ser feito algo. A questão o que o Luiz Soares respondeu nos seus livros, uma das questões centrais é por que a sociedade brasileira produz essas análises perfeitas, claras, sociologicamente válidas, mas a sociedade brasileira, especialmente a classe política brasileira, não consegue alterar a situação, não consegue pôr um fim a esse escândalo. O Luiz Soares diz que é o imobilismo da sociedade, porque no processo da democratização eles esqueceram de reformar o sistema institucional da polícia. Esse sistema brasileiro da polícia vem do Império, foi refinado durante várias ditaduras, mas depois da ditadura se esqueceu reformar, democratizar a polícia. O Luiz Soares diz que se você proíbe a polícia uniformizada, ostensiva, de investigar, então ela tem que prender só pessoal em flagrante. E isso provoca esses mortos. Você não pode investigar, você não... Você é impotente, um resultado da impotência institucionalizada e das condições escravagistas de trabalho dos policiais militares de baixa renda. Então, isso provoca esse tipo de comportamento. E a sociedade, então, ela esqueceu de modernizar a polícia como aconteceu em outros países. Para ele, o problema do imobilismo da sociedade diante do escândalo é um tipo de atraso democrático, digamos assim. Ele pensa que é um atraso de democratização que pode e deve ser compensado pela modernização, democratização, com um sistema único de segurança pública. A invenção do Luiz Eduardo
é esse sistema único de segurança pública. Uma ideia muito, muito boa, que requer uma mudança da Constituição brasileira. Mas eu não entendo muito disso, não. Mas deve ser complicadíssimo, especialmente com uma certa letargia ou paralisação do povo brasileiro, que parece que está acostumado até um ponto de naturalizar essa violência excepcional e desumana. Mas para quem vive dentro dessa sociedade, com uma história onde nunca foi diferente o papel da polícia, então quem cresce nessa sociedade cresce com um sentido de naturalidade desse fenômeno, que, visto de fora, é completamente terrível, né? Olha, a minha tese é que, de uma forma, eu dou tudo direito a Luiz Soares, mas eu acho que as coisas são mais complicadas ainda, um pouco diferente, talvez. A minha tese é que não é um atraso democrático, mas também poderia e deveria ser visto como uma previsão de coisas que vêm. O Brasil e a estrutura da polícia, a função da polícia no Brasil, para mim, é super interessante, teoricamente, não porque mostra um atraso, mas porque mostra o futuro do policiamento no mundo inteiro, não só no sul desse planeta, mas também no norte. Eu vou tentar explicar porque eu acho que o Brasil, nesse sentido, também é um país do futuro, mesmo que seja um pouco um país do futuro um pouquinho diferente do que o Stefan Zweig tinha colocado faz 80 anos. Para mim, o Brasil tem uma estrutura social que está uma estrutura com um grande futuro. O mundo está se brasileirando no sentido de uma distribuição muito inigual de renda, uma polarização social entre as castas ricas e preferencialmente brancas, e uma população de subcidadãos, como diz o Jesse Souza, uma classe de subcidadãos que não tem mais uma função como as massas tiveram no século XX. No século XXI, a massa da população fica supérflua no sentido econômico, porque não tem mais a necessidade de ter milhões de pessoas no exército, porque as guerras vão ser guerras eletrônicas. Não se necessitam mais milhões de pessoas em indústrias como tiveram no século XX. No século XXI, a racionalização da produção vai fazer
que a grande maioria da população mundial vai ficar sem emprego e sem funcionalidade econômica. Isto, nessa dimensão, nós vamos ter em 2050 mais ou menos 10 bilhões de seres humanos nessa Terra, talvez 9, mas isso já é bastante mais do que os 2 bilhões e meio que viveram no ano 1950. Dentro de 100 anos, vai ter uma triplicação ou quadruplicação dos seres humanos na Terra. Mas o trabalho produtivo, lugares, vagas de trabalho, estão diminuindo a um ritmo muito maior do que o crescimento. Então, tem um crescimento da população numa direção e um decrescimento de trabalho gravíssimo nas décadas que vêm. Nesse sentido, estamos numa situação brasileira no mundo inteiro. O Brasil é um país muito rico em população e também em crescimento de população, e muito pobre em termos da renda média, das 50% de renda baixa no país. Esse tipo de estrutura está se replicando em países como Nigéria, Etiópia, Índia, Indonésia, em muitos países com uma população grande, e a maioria das pessoas no mundo vão viver nesse tipo de sociedade. Eu ainda não mencionei os países europeus, mas esses também vão ter uma mudança na estrutura social semelhante. Aqui também os ricos estão ficando muito mais ricos rapidamente e os pobres estão ficando muito mais pobres. Pode ver isso na Espanha, na França, na Alemanha também. E tem uma coisa sobre isso, Income Inequality, entre 1975 e 2015, e você vê que o 1% mais rico da população está captando cada vez mais porcentos de renda, e os outros, então, cada vez menos. É incrível que o Jeff Bezos, da Amazon, ele ficou durante os primeiros 3 meses desse ano 2020, durante a pandemia, a fortuna particular do Jeff aumentou por 70 bilhões de dólares, só em 3 meses. Nem quero saber, já passaram 9 meses, quase 10, quantas bilhões de dólares mais ele ganhou. São fortunas inimagináveis para os ricos e uma pobreza inimaginável também para a grande maioria da população. O que isso tem a ver com a polícia e a polícia transgressora? Não é só o bico, não é só a psicologia do cara explorado, do policial militar, que às vezes está sofrendo condições de trabalho abomináveis. Não é só isso. A função da polícia
numa sociedade tão polarizada do futuro, não pode ser uma função que dá valor igual a cada cidadão. Nem vai poder tratar todos os indivíduos como cidadãos. Gosto da expressão do subcidadão. A economia e a polarização da renda e da riqueza no mundo e o fato de que a maioria da população mundial não terá mais função econômica produtiva, significa que a base filosófica do Estado de Direito de atribuir o mesmo valor a cada indivíduo, irrespectivamente do tipo de personalidade, de tipo de renda, de status social, não vai ser mantível. Não pode se manter uma igualdade diante da lei quando o fundamento de uma certa igualdade no valor produtivo existe. Na ausência de condições do Estado democrático de direito, não terá Estado democrático de direito. Então, o ideal das constituições democráticas modernas, o ideal não vai ser mantido. O ideal futuramente não vai ser a democracia, vai ser a anocracia, algum tipo de deformação anocrático da democracia autoritária. A função dessa nova pseudo ou pós-democracia vai ser o controle dessa maioria da população mundial. E esse tipo de controle não pode ser feito através de um direito do cidadão. Também não através de um direito penal do inimigo. Isso não vai ser suficiente para controlar. Para controlar as massas desorganizadas do futuro, o que existe no terrorismo policial, como o Ricardo ha descrito no seu livro, é a coisa funcional. Então, se a gente não consegue refundar a própria sociedade, o que significaria mudar o sistema de renda, de trabalho, praticamente todo o tecido da sociedade, se a gente não consegue se levantar e mudar a sociedade em si, não vai ter refundação das polícias nenhuma. Isso é o que eu ia contribuir à teoria do Luiz Eduardo Soares. Gosto da ideia dele, mas eu gosto também da ideia do, como que chamava, Luiz Antônio Machado da Silva, que já apontou num artigo em 2011 que refundar a polícia sem refundar a sociedade não vai funcionar. Eu concordo plenamente, acho que estamos num momento dobradiça da história e estou me sentindo muito forte com essa convicção, porque tem uma dúzia de filósofos e sociólogos no mundo hoje em dia que estão prevenindo, que estão prevendo essa mudança, esse backlash of democracy, essa mudança para uma pós-democracia muito menos agradável do que o Estado de Direito tipo século XIX.
é como com as previsões da pandemia, Covid. Eu li um livro do Mike Davis em 2005 que estava dizendo que o monstro de uma pandemia está esperando na porta. Não é a questão se entra ou não, a questão é só quando. Agora esse monstro entrou e tem muitos monstros mais esperando na porta. Só que ninguém tomou providências. A Organização Mundial de Saúde tinha falado, vai ter uma pandemia. O próprio Bill Gates tinha dito isso. Muito inteligentemente. E não precisa cair na trampa de teorias de conspirações que ele inventou, mas ele sabia que estava chegando uma pandemia um belo dia no próximo futuro. E ele tinha falado uma ponência importante em 2012, simplesmente avertendo aos governos, dizendo, gente, é muito mais importante preparar uma pandemia para se defender contra as pandemias do futuro, porque as pandemias do futuro vão custar mais vidas do que as guerras do futuro. É igual com o desenvolvimento da polícia, o desenvolvimento da democracia para um tipo de pós-democracia por causa do desenvolvimento populacional. É a mesma coisa. Tem várias publicações filosóficas dizendo que estamos num momento decisivo do desenvolvimento da humanidade e da Terra, mas ninguém está prestando atenção. Acho uma pena e acho que tem que mudar a polícia e acabar com essa matança, mas para fazer isso tem que se conscientizar que estamos com um problema muito, muito maior aqui diante da porta. E os monstros estão esperando, a gente tem que se conscientizar e fazer muita, muita coisa. Muito obrigado. Eu agradeço a sua paciência e espero que não cansei vocês. Sob hipótese nenhuma cansou a gente, doutor Sebastião. A gente agradece muito essa oportunidade de estar ouvindo o doutor. Agradece muito, inclusive, não só a toda a exposição, mas essa indicação bibliográfica que o doutor fez no início. Isso é interessante para a gente, né? Porque a gente está sempre buscando, né, experiências estrangeiras para poder orientar nossos estudos, e quando a gente vê que os nossos próprios estudos também servem como parâmetro, né, em determinados assuntos, isso, talvez a gente gostaria que a gente fosse parâmetro em outra coisa, mas uma vez feitos os estudos, é importante ver que eles têm um eco, né, realmente sério na comunidade acadêmica, não só brasileira, mas mundial. Eu não vou ficar me estendendo muito, porque eu tenho certeza que, sobre o assunto, eu sou a pessoa menos qualificada que está aqui nessa tela. Eu estou, inclusive, ansioso para escutar a doutora Renata e o doutor Ricardo. Então, eu vou passar já imediatamente a palavra para a doutora Renata Martins, da Defensoria de Minas Gerais, para que ela possa fazer os seus comentários, observações, indagações. Por favor, doutora, passa a palavra. Obrigada, doutor Hélio. Boa noite a todos, né, a todas, colegas aí da Defensoria do Espírito Santo, alguns mineiros, né, convidei, tenho certeza que alguns também aqui estão, colegas professores e alunos, enfim, todos que estão participando aqui dessa live, né. Eu inicio agradecendo o convite da Escola Superior da Defensoria, na pessoa do senhor, doutor Hélio. Obrigada, né, pela oportunidade de participar e também poder pluralizar o debate sobre um tema tão relevante, né, ao lado da doutora Renata, do doutor Ricardo, e do palestrante Sebastian Scherer, a quem parabenizo pela explanação e também pelas reflexões tão necessárias e tão atuais, né? Eu acho que
de certa feita, o tema debatido hoje, ele por óbvio interessa a todos nós, enquanto operadores do direito, mas notadamente aos defensores públicos, né? Se a gente verifica o novo desenho constitucional, né, traçado aí pelo artigo 134 da Constituição, a gente observa a nossa importância enquanto instrumento de justiça de proximidade aí, durante o desempenho das nossas funções, obviamente buscando sempre não só a efetivação da igualdade material, né, e essa foi uma questão tocada aqui durante a fala do professor Sebastião, mas também, de certa forma, na tentativa de minimizar ou tentar superar as desigualdades historicamente constituídas, como ele bem colocou, né, situação que se agrava ainda mais no Brasil, não começou agora, né, desde o início do processo de formação do Brasil, a gente tem sentido essa dificuldade, como contornar todos esses problemas. Inclusive, nesse período de pandemia, a gente consegue observar de forma ainda mais nítida, né, mais flagrante, essa questão da desigualdade, do próprio racismo, né, da seletividade do sistema punitivo, do sistema penal, em virtude dessa ascensão, né, do abuso policial, que tende a vitimizar, regra geral, as pessoas negras e periféricas, né? Eu acompanhei, ao longo das últimas semanas, algumas reportagens do jornal É o País, e também algumas pesquisas da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que realmente demonstram que, ao longo dos últimos meses, houve um aumento extraordinário, né, dos casos aí de violência policial, de tortura, inclusive dentro dos próprios estabelecimentos prisionais, e tudo isso, obviamente, faz lembrar um pouco, como citou o professor aqui, a construção teórica do Giorgio Agamben, né, do italiano, que trata dessa tendência contemporânea aí de abolição gradual de direitos e de liberdades individuais, fazendo com que as pessoas, principalmente os mais aleijados, se tornem invisibilizados. E aí, como o professor bem coloca nas suas obras, né, essa tendência não mais do caráter pedagógico ou ressocializador do sistema punitivo, mas sim uma tentativa por parte, entre aspas, né, dos detentores do poder, de tentar silenciar, né, toda essa classe aí já invisibilizada pela própria ausência de políticas públicas efetivas, etc. Então, eu gostaria de ouvir um pouco do professor sobre essa possibilidade de incidência, né, da construção teórica que o Giorgio Agamben fez, se ele também acredita que essa é uma realidade vivenciada na nossa, entre aspas, modernidade brasileira, e ainda, dentro desse contexto, né, que a gente tratou aqui de expansão do controle penal, de abuso policial, né, eu questiono também ao professor, já que a gente está tratando dessa temática voltada especificamente para a nossa instituição, né, Defensoria, que seria a justiça de proximidade, como que a gente pode fazer, né, ou tentar contribuir, melhor dizendo, para a transformação dessa estrutura opressora, né, diminuir o peso do sistema penal, que ele exerce, sobretudo, sobre as classes mais baixas, e ainda nesse questionamento, ou dentro desse questionamento, eu não sei se seria possível ou viável a gente inserir, por exemplo, os mecanismos da justiça restaurativa, que seria, na percepção de alguns, uma tentativa também, né, de tentar minimizar ou conscientizar a população dos males que hoje ainda nos afligem de forma tão flagrante, né? Mais uma vez, parabenizar o professor, e, se possível, né, se a gente puder falar um pouco sobre isso, eu acho que seria muito interessante, por gentileza. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou passar a palavra para todos os outros, para a doutora Renata e o doutor Ricardo, que aí, quando o professor Sebastião for responder, ele já responde todos de uma vez só, porque às vezes a resposta de um questionamento tem a ver com outro questionamento, e de repente que aí já responde tudo junto, já um encadeamento único de ideias, né? Eu vou aproveitar, então, já vou passar a palavra para a doutora Renata Rodrigues, para que ela possa poder fazer as suas considerações. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui, primeiramente, o convite da EDEPES, na pessoa do meu colega, Dr. Hélio, que organizou o evento de forma muito dedicada. Agradecer a participação do Dr. Renato, do Dr. Ricardo. E, claro, eu me sinto muito honrada de participar dessa banca com o professor Sebastião Scherer.
né, o professor Sebastian Scherer, quando eu soube do convite, por um momento eu me vi ali como eterna aluna, porque ele foi exercer um papel, a literatura exerceu um papel preponderante na minha formação. Então, eu espero aqui ouvir o senhor sobre um ponto que é o ponto central das minhas pesquisas desde o início da especialização. Ouvi atentamente a palestra do senhor, inclusive a citação do Dr. Luiz Eduardo Soares. Concordo com ela, concordo com a exposição do senhor, mas eu gostaria de pontuar uma situação. O doutor mencionou na exposição uma preocupação extrema com a desigualdade social, especialmente porque o Brasil ele lidera um dos rankings nessa escala da desigualdade social. E, por outro lado, a gente também pode verificar que os processos produtivos eles não são acessíveis a todas as pessoas. E, por outro lado, em que pese seja possível, no debate filosófico e sociológico, várias vertentes, grandes debates acerca das características da sociedade atual da pós-modernidade, um ponto entre esses pensadores que se destaca é justamente o papel da informação e a sua real acepção como uma mercadoria. Então, ainda que a gente vá verificar Beck com a sociedade de risco, Bauman com a modernidade líquida, um ponto que eu gosto de pensar seria sobre a situação do informalismo ou da sociedade da informação na perspectiva de Castell. Por quê? Porque me parece que no atual estágio da sociedade, a informação não gera muita dúvida de que ela possui um valor econômico entre si. E a polícia, ela detém, no atual ordenamento, na configuração do nosso país, um acesso cada vez maior a essa informação. Então, o que eu gostaria de ouvir do senhor é sobre essa ideia da sociedade em rede como uma forma potencial de institucionalizar a polícia transgressora. Porque quanto mais informação essa agência possui de uma forma paralela ao Estado, menor se torna o círculo de liberdade do cidadão. E quanto menor o círculo de liberdade do cidadão, maior é o espaço para a violência arbitrária, maior é o espaço para a organização da polícia à margem da legalidade. Então, o que me torna hoje muito preocupante, para além da necessidade de refundar a própria estrutura da polícia, como o senhor bem pontuou, que no caso do Brasil demandaria uma revisão constitucional, e o debate não é tão simples. Isso foi debatido na Universidade Federal quando eu ainda estava estudando no mestrado, depois do debate, isso lá nos anos de 2009, depois isso perdeu um pouco o interesse. Por quê? Porque é muito difícil sempre lidar com a limitação do poder desse tipo de agência estatal. Então, o que me torna hoje até uma tentativa de reiniciar pesquisas nesse sentido é justamente esse acesso que essa agência estatal possui de forma a sempre minimizar, reduzir os nossos espaços de liberdade. E, com isso, uma atuação cada vez mais ampla. E, paralelamente, em que pese a polícia possuir esse controle da informação de uma forma mais ampla, nós, enquanto cidadão, ou mesmo enquanto pesquisadores do direito e integrantes das carreiras em geral, nós não temos hoje o conhecimento sequer mínimo sobre o tipo de informação que hoje eles detêm sobre todas as pessoas. Então, quer dizer, é uma atividade de vigilância e de inteligência que eu acho que, como a professora pontuou, Agamben e também Foucault, como microfísica do poder, fazem um retrato sociológico perfeito da sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, o que se percebe é a população brasileira um pouco inerte e talvez com um desconhecimento latente dos efeitos disso. Porque o que a gente observa é uma exposição da vida privada cada vez mais ampla nas redes sociais brasileiras
e ao tempo em que o espaço público fica sem a tomada de controle do cidadão. Então, o que a gente observa é um abandono do espaço que deveria ser público, ao passo em que há uma publicização da esfera íntima. E, com isso, a chance da institucionalização de uma polícia transgressora, né, conforme o senhor vem defendendo, né, bem pontuou aqui nessa palestra e em outras que eu assisti do senhor, né, uma recente, inclusive, na FDB, eu gostei bastante, né? Então, eu gostaria de ouvir o senhor exatamente sobre esse ponto, assim, a informação hoje e a ausência de controles como um elemento essencial da institucionalização dessa polícia transgressora. Vou passar, então, a palavra já para o professor Ricardo também, para ele poder apresentar as considerações que desejar. Por favor, doutor Ricardo, passa a palavra. Obrigado. Queria agradecer as palavras do Dr. Hélio, iniciais, agradecer a citação do Sebastião, do meu texto. É uma honra para mim ser citado por você, você sabe a admiração que eu tenho por você. E eu fico até emocionado quando eu vou falar de você, vou falar com você. O Sebastião não gosta, mas eu não me canso de dizer que, para mim, ele é o maior criminólogo do mundo, ele vai ficar com raiva de mim, aborrecido, mas eu continuo dizendo isso. É o criminólogo que eu mais admiro, não só pela qualidade técnica, mas pela sensibilidade que ele deixou mais uma vez clara nas palavras dele, na palestra dele. Queria dizer também que estou com saudade de você, muita saudade. Dizer que eu também concordo que o Luiz Alberto Soares, apesar de ser um grande sociólogo, admirável, né, dos maiores do Brasil, acho que ele peca em 3 aspectos, e um deles é quando ele diz que parece que a gente tem uma democratização um pouco frágil, né, ou um pouco superficial no Brasil, porque se a gente analisar a questão do policiamento no sentido funcional e institucional, a gente vai perceber que existe uma grande democratização no sentido de que esses policiais são extraídos das mesmas camadas sociais daqueles que eles vão, em tese, combater, porque a gente tem um policiamento no Brasil ostensivo que repete um clima de guerra, né, um clima bélico, né? Eles veem, e não, isso não é uma culpa do policial, né, é uma culpa institucional, né, o policial também é uma vítima, talvez a maior vítima, eles veem naqueles que eles vão combater inimigos, não é? A gente hostiliza o inimigo externo, interiorizando, ou seja, aquele que a gente guerreava em outro país, ele foi internalizado, ele passou a ser o cidadão que mora no mesmo bairro que eu. Então, eu acho que ele erra nesse aspecto, no sentido de achar que a gente não tem uma democratização. A gente tem uma democratização, em termos policiais, porque o policial, hoje no Brasil, né, a instituição policial é a que mais mata, mas é a que mais morre. E aquele que é morto pela polícia, que é um dos mais mortos, também é um dos que mais matam. Então, isso é uma espécie de democratização. Eu acho que é o primeiro equívoco, né? Mas eu acho que é mais uma questão interpretacional, né? Não seria um equívoco dele, é uma forma de analisar a questão diferentemente. A segunda questão, quando ele diz que a gente precisaria de uma redemocratização, né? Eu acho que seria difícil uma redemocratização, porque esse policial que mais mata e mais morre, não vai matar mais, ou não vai passar a matar pessoas endinheiradas, pessoas que têm um status social superior, a não ser por uma bala perdida que sempre tem um rumo certo. Então, ele não vai mudar o alvo dele. E, além disso, essas pessoas que têm uma posição social superior não vão querer exercer, e aqui não é um demérito, né, o policial, né, a função dele, de novo, é uma crítica à instituição, elas não vão querer exercer a função de policiais. Uma pessoa que vem de uma classe considerada, né, que se autoconsidera, se autorreferencia de classe alta, não vai querer ver o seu filho sendo policial. Repito, isso não é o Ricardo dizendo, é uma análise sociológica. Então, essa democratização superior que ele busca, eu acho que ela nunca vai acontecer. O terceiro equívoco dele, me parece, é quando ele fala, e tem um livro dele sobre isso, quando ele fala da necessidade da desmilitarização. Eu acho que a desmilitarização da polícia, embananei, a desmilitarização da polícia, ela desembocaria simplesmente numa paramilitarização, que nada mais é do que os milicianos, né? A gente cairia no milicianismo, né? Então, a gente trocaria 6 por meia dúzia, ou até 6 por 2 dúzias.
Me parece que eu não me lembro, mas eu acho que eu vi uma estatística feita numa comunidade, né, numa favela carioca, em que o medo dos milicianos era tão grande quanto o medo dos policiais, ou um pouco maior. Então, assim, eu não sei o que é pior, se é o receio dos milicianos ou dos policiais. Mas a verdade é que essa tentativa de democratização não vai acontecer, e quando acontece, ela acontece sob a forma de interextermínio. Ou seja, o Estado diz que vocês se matem. Eu não ligo. Morram, se matem entre si. Matem-se, né? Se matem, foi pleonasmo. Matem-se, né? E não me importo com isso. Então, esse é o primeiro equívoco. O segundo é que a gente não vai alcançar essa democratização nunca. Me parece que o terceiro é da desmilitarização, porque a gente cairia num paramilitarismo, né? Numa espécie de legitimação dos milicianos. Então, me parece, pelo menos para mim, né? Me parece que a solução seria, e aí uma análise minha, uma solução seria acabar com a polícia militar. Eu sou favorável a acabar, não a desmilitarizar, mas acabar com a polícia militar, desde que a gente tenha uma refundação social, econômica, familiar, etc, etc. Era isso, Sebastião. Queria te agradecer pela boa vontade de estar aqui. Eu sei que está tarde demais aí, e você está se sacrificando para poder nos atender. Pegar, obrigado. Então, aproveitar pegar um gancho, antes de passar para o professor Sebastião, pegar um gancho nessa fala do professor Ricardo, para pegar e apresentar uma notícia que me chamou muita atenção semana passada, porque eu vi algumas notícias surgindo, e eu vi que, na vez, foi em vários canais de comunicação, falando que tinha sido publicado um estudo criando um mapa dos grupos armados no Rio de Janeiro, né, que foi feito em parceria pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da UF, o Núcleo de Estudos da Violência da USP, Disque Denúncia, a Plataforma de Fogo Cruzado e Pista Negra. O que esse estudo pegou e falou? Que, em relação ao controle territorial do Rio de Janeiro, 57% do território do capital fluminense estava sendo ocupado pelas milícias. E esse inimigo comum que a gente vive vendo na televisão noticiando, que não temos que prender e combater o tráfico, né? Ele estava sendo responsável apenas por 15% do território fluminense. E vendo a fala de todos vocês, uma coisa me chamou muita atenção, porque eu sou carioca, né? E, muito antes de vir para cá, muito antes de fazer uma faculdade de Direito, eu percebi o nascimento desse movimento, especialmente na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Até especificamente em Jacarepaguá. E quando ainda estava em outra fase, né? Na época, realmente tinha esse sentimento de legitimação em relação a essa atuação transgressora, no sentido de que vale tudo para combater o mal. Passado esses anos, né, a gente observa no que aquela pequena transgressão representava naquele momento, no que ela foi se tornando, né? Então, eu, pessoalmente, estou até mais curioso para saber a opinião de vocês a respeito dessa informação, porque realmente é um dado que me alarmou muito, porque eu continuo com contato com muitas pessoas do Rio de Janeiro, e eu acho que a sensação de segurança nunca foi pior do que é a atual. E como é que pode isso se as facções criminosas de tráfico de drogas estão ocupando apenas 15% dos territórios? Isso me causou uma certa perplexidade, né? Números, pelo menos. Então, eu vou devolver agora a palavra ao professor Sebastião, não só para responder a todos, mas também com essa provocação dessa informação que saiu recentemente aqui no Brasil. Olha, muitíssimo obrigado. Eu não vou poder contribuir muito. Eu colecionei as ideias que vocês articularam. Não vou entrar nem no tema da justiça restaurativa, porque teria que esclarecer primeiro que tipo de justiça restaurativa nós estamos pensando quando nós usamos essa expressão bastante corrente e popular, mas teoricamente muitas vezes incoerente e na prática muitas vezes não mais do que um apêndice ao sistema da justiça criminal, que não realmente
serve na prática como uma alternativa, mas mais como complemento da justiça criminal, no sentido do net widening, como dizem os norte-americanos. Estou pensando também na crítica da justiça restaurativa pelo próprio Nils Christie. Uma das últimas publicações dele, acho que foi uma revista norte-americana. Ele criticou usar o término, o conceito da justiça e também de restauração, se bem que todo esse movimento de justiça restaurativa se fundou em grande parte nos pensamentos dele, mas ele não estava hiper feliz com as viradas que esse movimento tomou quando se adaptou à realidade meio triste do sistema criminal. Eu nem vou entrar nisso, nem vou entrar na questão da informação, que é de uma importância central para quem pensa na sociedade de hoje e na sociedade de amanhã. Não tem, evidentemente, um cenário do futuro sem levar em conta a importância crescente da informação e da distribuição da informação e da exclusão de grandes camadas da sociedade da distribuição da informação. São, no campo do controle social e do futuro do controle social, são coisas essenciais e não dá como pensar nos problemas da polícia e do policiamento futuro sem levar em conta essa coisa da informação. Deixa eu só mencionar a obra de Bernard Harcourt, Contra a Revolução, uma obra recente. O Harcourt, ele é discípulo do Foucault, ele ensina na própria instituição do Michel Foucault na França, no Collège de France, tanto quanto ele ensina também na Harvard University nos Estados Unidos, tudo baseado em cima das teorias de Foucault, mas baseado também em cima do empirismo norte-americano criminológico. Esse livro, Contra a Revolução, está dando um esboço da transformação do sistema do controle estatal e social no século XXI. É um livro recente, super importante nesse sentido, mas nem vou poder entrar nesse assunto, que também a gente teria de combinar com tudo que agora nós sabemos sobre as possibilidades de controle total no sentido do sistema de pontos de crédito social na China, especialmente na província de Xinjiang, onde está sendo implementada a todo vapor esse sistema para nós completamente inimaginável e incrível, mas não vamos nos levar para ilusões. Esse tipo de sistema total de controle de informações também é para chegar nessas partes do mundo que nós chamamos de democracias ocidentais. Então, tudo vai mudar rapidamente, e a gente tem que
levar em consideração se... É como com a pandemia, já tem teóricos que dizem que está chegando uma coisa bastante com um aporte histórico, mas ninguém está levando a sério. Eu acho que está na hora de fazer isso. Eu não ia criticar o Luiz Eduardo Soares tanto quanto Ricardo. Eu acho que é só se conscientizar de que a coisa é mais complicada ainda, e o Luiz Eduardo já disse que está super complicada, mas é mais complicada ainda, e o que falta realmente é uma conscientização, o que falta é mais discussões como essas, e para um público maior ainda, porque sem a conscientização da população, dos ricos e dos pobres, que as coisas como estão hoje não estão no interesse nem dos ricos, nem dos pobres, nem da humanidade. A gente tem que realmente se conscientizar que estamos num momento dobradiça na história e seria bom aumentar o público para discutir essas coisas. Estou vendo que no Chile tem um movimento de massas celebrando a votação a favor de uma nova Constituição. É isso que precisa, não só no Chile, também na Alemanha e em outras partes do mundo. Eu agradeço muito e peço desculpas que agora vou me retirar. Gostaria de devolver a palavra para o doutor Renato, para o Ricardo, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma ponderação, por favor, pode ficar à vontade. Doutor Renato? Agradecer de forma sucinta aqui, doutor Hélio, as palavras do doutor Sebastião. Realmente, falar sobre a justiça restaurativa demandaria um pouco mais, mas acaba com relação ao segundo questionamento, o doutor já respondeu quando falou da questão da conscientização da sociedade, né? Parte realmente desse processo, né, de retirada da subcidadania através do conhecimento, da educação, e que, obviamente, envolve, né, um projeto muito maior. Agradeço, professor, pelas considerações. Obrigado a vocês. Obrigada. Eu vou agradecer aqui a participação no evento, agradecer as palavras do professor Sebastião Scherer, que pontuou, sim, o que eu gostaria de ouvir sobre o tema que eu abordei, e eu gostei bastante, porque a questão da informação ela é um ponto essencial mesmo no atual ordenamento, né, em que nós vivemos e na informação do mundo. Agradeço a todos os presentes também, mais uma vez. E agradecer a todos os presentes e agradecer ao Sebastião, tá, por estar aqui falando para a gente, ensinando um pouco do muito que ele sabe. Obrigado, Sebastião. Obrigado a vocês. Saudades de todos vocês. Eu queria agradecer, tchau, em nome da escola, em nome da Defensoria, ao professor Sebastião. Como eu já disse, foi uma satisfação tê-la conosco, especialmente no encerramento do nosso primeiro congresso internacional. Né? Para nós foi uma honra muito grande, doutor está marcado na nossa história e no nosso coração agora dentro dessa palestra. Né? Queria agradecer mais uma vez, eu não posso deixar passar batida, a contribuição para o Ricardo dele, que realmente esse evento muita riqueza dele se deu, especialmente a ajuda dele, a concepção de algumas ideias que ele tinha, que ele pegou, a gente compartilhou, discutiu, o projeto saiu do papel em velocidade talvez recorde, né? A gente conseguiu tocar esse projeto. Agradeço de verdade, de coração. E também agradeço muito a doutora Renata Martins, a doutora Renata Rodrigues, por terem compartilhado conosco um evento tão especial, que é o encerramento desse evento. Né? Semana que vem não vai ter nenhum evento, não estamos com nenhum evento programado,
mas eu vou deixar lá, porque na outra semana vai ter um evento bastante especial que em breve eu vou estar divulgando. Então, queria agradecer a todos, tá? Muito obrigado, e foi uma honra poder contar com vocês. Eu vou, agora antes de encerrar, vou mandar o link, tá? Que acabou que o debate foi tão, vamos dizer assim, rendeu tanto a nossa atenção, que de uma certa forma, eu confesso que eu acabei não mandando logo após as falas do professor Sebastião, mas está aqui o link, tá? Para quem quiser o certificado, tá? Mas pode ficar tranquilo, só copiar o link, tá? Ele não vai sair tão rápido, vai ficar mais um pouquinho, tá? Deixa eu só jogar aqui na tela, se alguém não estiver vendo, tá? O link está aqui, tá bom? É só pegar, entrar lá, preencher, que a gente vai estar enviando o certificado. Então é isso. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, muito obrigado, e espero que eu possa contar o mais breve possível com todos vocês de novo aqui na nossa escola, debatendo algum outro tema, que eu tenho certeza que esse vai ser muito rico para nós. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.